Boa tarde para você que está curtindo a Rádio FEMA Educativa FM 106.3. Quero agradecer a quem já está com a gente pelo Facebook da Rádio FEMA. A gente está ao vivaço, por quê? Porque a gente vai conversar sobre o Dia Mundial do Autismo, essa mobilização tão importante. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho da Comissão Especial da Fundação Educacional Machado de Assis, que trata sobre os direitos e todo o universo que está em torno da vida das pessoas com autismo. O 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido como o transtorno de espectro autista, o TEA. As instituições educativas são provocadas para que sirvam de apoio e sustentação para auxiliar na garantia de proteção dos direitos das pessoas com TEA. E a FEMA fez esse compromisso, e um compromisso com a sociedade, e tem trabalhado neste sentido, através de uma comissão específica, regulamentada por normativa, é a Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, por meio da qual se mantém atenta, disseminando conhecimento que ajuda a transformar o olhar de sua comunidade escolar acadêmica e da comunidade em geral, para que tenham cada vez mais o entendimento correto sobre o TEA. E para conversar sobre esse assunto, a Rádio FEMA recebe hoje aqui integrantes da Comissão Especial da FEMA, entre elas essas integrantes que eu vou apresentar aqui para você, que está com a gente através do Facebook. Estamos aqui. Quero dar as boas-vindas às nossas professoras e também profissionais que são da área da Comissão Especial da FEMA. Boa tarde, bem-vinda, professora Juliane Colpo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio FEMA. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante, né, e tão necessário, principalmente no atual contexto, né, da nossa sociedade. Muito bem, bem-vinda e boa tarde, professora Raquel. Por favor, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Novamente um agradecimento por poder estar aqui novamente esse ano discutindo um tema tão importante com essas profissionais maravilhosas, né? Com essa equipe maravilhosa. Professora Raquel, que é a nossa educadora especial. Muito obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. E a professora Flávia Albuquerque, bem-vinda novamente, a prof. Flávia, que já esteve aqui com a gente, não é mesmo, prof? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, né? E falar sobre autismo é sempre uma causa muito nobre, né? E a gente sempre agradece muito a FEMA porque abre essa possibilidade de discussão, né, tanto interno, né, Juliane, para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos, quanto para a comunidade, né, de forma geral, assim, os familiares, os próprios autistas, né, que estarão nos escutando. Perfeitamente, muito obrigada, minhas queridas colegas, né? A gente é colega de trabalho, grandes profissionais que atuam na instituição FEMA, atendendo esse público tão importante, né? E que a gente vai tratar sobre isso aqui. Eu gostaria de ouvir primeiramente a professora Juliane Colpo, ela que é docente, psicóloga aqui da FEMA, sobre essa mobilização mundial. A professora podia falar um pouquinho sobre a importância, né, de a gente, de nós, de toda a humanidade estar atenta para a questão do autismo. Sim, então, eu gostaria de dizer primeiramente que falar sobre o autismo é muito maior do que falar de inclusão, tá? Primeiramente, a gente precisa entender que discutir essa temática, né, dos direitos da pessoa com autismo ou com TEA, é discutir a posição de uma sociedade para que ela possa ser aberta às diferenças, abertas a tudo que possa ser, né, vivenciado a partir das experiências compartilhadas com a diferença. Então, aqui na FEMA nós trabalhamos muito na perspectiva do direito à diferença. E a ONU, em 2007, declarou então o dia 2 de abril como o Dia Mundial, né, da Conscientização do Autismo. A partir daí, eu acredito que se tornou de prospecção mais ampla, né, e até mesmo de uma amplitude muito maior, falar sobre essa temática e principalmente entender essa temática. Tanto que a campanha deste ano, né, de conscientização, ela aborda a temática de mais informação, menos preconceito. Porque a gente entende, e essa campanha traz muito bem isso, que nós precisamos sim ainda instrumentalizar a sociedade, nós precisamos levar conhecimento científico, nós precisamos compreender, ter informações corretas e adequadas
sobre o que é esse transtorno, mas muito além disso, levar as pessoas a entender que isso não é algo que limita a vida compartilhada. Porque muitas vezes, pela falta de informação, pela falta de conhecimento, as pessoas deixam de interagir com as pessoas que têm autismo. Porque se sentem constrangidas, porque muitas vezes não sabem como lidar. No momento que nós, principalmente instituição educativa, juntamente com a saúde, né, compartilhamos esses espaços para levar conhecimento e informação adequada, que é isso que é importante, né? A gente também está colaborando para que as pessoas consigam compreender e ao mesmo tempo acessar as diferenças e principalmente os sujeitos que têm, né, o transtorno do espectro autista. Professora Juliane, a comissão hoje ela é formada, né, por profissionais de algumas áreas. Podia falar um pouquinho sobre o funcionamento dessa comissão especial da FEMA? Isso. A Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, ela surge a partir da Lei Berenice Piana, né, que surgiu em 2012. Já vai para os seus, né? 2012. Onde ela coloca, então, a obrigatoriedade de se instituir comissões, né? De se instituir políticas de proteção aos direitos da pessoa com autismo nas instituições, principalmente instituições educativas. A FEMA muito atenta e presente a tudo isso muito antes, né? Da própria instauração dessa legislação, mas sempre preocupada com a inclusão, né? Constitui, então, essa comissão. Essa comissão é formada então por mim, que sou psicóloga. Sim. Nós temos uma profissional do direito, que é a professora Sinara Cameira, né? Sim. Que trabalha com os direitos humanos, né? Dentro da instituição. Nós temos a professora Gabriele Scheck, que é enfermeira, né, que é da área da saúde. E que inclusive só não esteve hoje aqui por realmente algo bem, né, dentro da agenda dela, impossibilitou ela vir aqui, mas para quem eu mando um abraço carinhoso para a professora Gabriele, com que a gente teve contato, e claro, para todos os demais membros aí da comissão. Então, essa comissão, ela tem esse papel de pensar estratégias, ações ao longo, né, do ano, para que a gente possa fomentar essa temática juntamente com a comunidade, com a comunidade acadêmica, com os nossos estudantes, com os docentes, e que a gente possa realmente levar um contexto inclusivo, mas não uma inclusão que pensa só acessibilidade, uma inclusão que pensa permanência e êxito no ensino superior, na escola, né, em todas as instâncias educativas. Perfeito. Eu quero ouvir um pouquinho agora a professora Flávia Albuquerque, ela que é psicóloga, é docente da nossa instituição e também é coordenadora do Centro Macro-Regional de Referência em Autismo. Minha querida, fique à vontade para falar um pouco aí sobre o funcionamento do centro, né, de que forma, né, ele tem atendido essa comunidade local e regional. Por favor. Bom, então, o Centro Macro-Regional, ele está dentro da Fundação Municipal de Saúde, né? Então, desde setembro de 2021, o governo, então, do estado lança esse edital para centros macro e centros de referência, né? Então, o nosso aqui em Santa Rosa abarca 79 municípios. Então, a gente trabalha fortemente com a questão de matriciamento, capacitação, treinamentos. E pensando no tripé, saúde, educação e assistência social. Porque a gente percebe que esse nosso usuário e essas famílias, eles transitam por todos esses lugares, né? Esta criança está aqui, depois ele vai ser adolescente, depois ele vai para a faculdade. Então, minimamente, né, esse sujeito vai ficar 15 anos, 18 anos na educação. E ele também vai estar em algum momento, talvez, na assistência social, né, com essa família sendo orientada, em algum grupo de apoio, de convívio, e na saúde, que é algo que, né, permanece, vai e volta, enfim. Então, pensando nesses 3 pontos onde o nosso usuário com autismo e seus familiares vão estar, surge esse programa, com a ideia, então, de conseguir olhar para todas essas pessoas junto, né? Então, nós da saúde, nós da educação, nós da assistência, podemos realmente construir um programa e um projeto para essas pessoas de inclusão, né? Mas de inclusão daquele que está no território, né? Daquela pessoa que vai estar inserida em todos esses lugares, assim como qualquer outro cidadão, né? Então, a Macro, ela vem nesse sentido, assim, de uma equipe multiprofissional
que trabalha diretamente com os outros serviços, com as outras instituições. Então, na saúde, na educação e na assistência. Pensando em como compor junto esse cuidado de todas essas famílias e esses usuários. Como é que é feita hoje a abordagem a essas famílias, professora? Só pra gente entender assim, elas procuram um centro, como é que é feita essa abordagem do centro às famílias? Isso. Quem está lá, né, no território, então é a unidade de saúde, é o SER, é a PAI, é a escola. Então, estes dispositivos conversam com a macro, né? Então, são esses dispositivos que vão acionar. As famílias até procuram também. Existe a procura direta ao centro, Sim. mas é via a porta de entrada do serviço de saúde. Os serviços que já existem e que, na verdade, são eles que já conhecem essas pessoas, né? O grande vínculo desses sujeitos é com a prof aqui na escola, é com a coordenadora pedagógica, é às vezes com a gente da saúde, o técnico de enfermagem lá da unidade de saúde, né? Então a gente precisa fortalecer esses vínculos e capacitar essas pessoas para este cuidado, né? Ele é um serviço especializado, mas a ideia é o fortalecimento de quem já está, de quem já faz o cuidado, né? E que esse cuidado vai ser para sempre, né? Para sempre, porque essas pessoas, né? Assim como qualquer outro tipo de transtorno ou de adoecimento são, né? Nossos o quê? Da nosso território, são de Santa Rosa, né? Então ele não é da educação, ele não é da saúde, ele não é da assistência, ele é de todos nós. Então quando a gente fala nessa rede que trabalha junto, que conversa, que discute aquele caso e que pensa uma ação propositiva para aquilo, a gente consegue fazer melhor, porque tem vários dispositivos agindo junto para aquele sujeito. Perfeitamente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu quero ouvir, antes da gente ir para o próximo bloco de apoio cultural, eu quero ouvir a professora Raquel Aquino, que está aqui com a gente, a nossa educadora especial, professora Raquel. De que forma, então, hoje se trabalha, né, nos espaços da educação da nossa instituição esse tema? Sim, o atendimento educacional especializado, então, dentro da instituição escolar, ele trabalha de forma complementar à pedagogia da sala de aula. Sim. Então, ele ocorre nos diversos momentos dentro da instituição e de que forma, então, que eu particularmente realizo o meu trabalho aqui na instituição. Então, através de jogos pedagógicos, materiais lúdicos, de forma a alcançar alguns objetivos já pré-estabelecidos que seriam mais relacionados à comunicação, né, às relações sociais e também à construção nos aspectos cognitivos. Então, onde a gente encontra algumas lacunas de aprendizagem. Então, desta forma, a gente vem por complementar o trabalho da professora, sempre com muita troca, sempre com muitas novas ideias, enfim, a gente pensa junto com todos e também a questão do atendimento da família, né? Onde então os pais nos procuram e nós também procuramos os pais quando a gente sente essa necessidade e é muito importante, né? Eu afirmo, destaco que é muito importante, então, a gente estar sempre sempre estar junto com os pais. Em sintonia ali. Sintonia, isso. Com os pais nesse momento. Então, acho que é muito importante o trabalho que a escola realiza. E é um trabalho que não é só nessa época do ano, é um trabalho permanente, não é isso? É um trabalho permanente, durante todo o ano, enfim, a gente está sempre muito aberto e a FEMA tem muito isso, né? Então, a gente está sempre dispostos, inclusive, tanto a receber as famílias, os profissionais, a realizar atividades durante todo o ano com os alunos, enfim, e incluir de fato. Perfeitamente. Só lembrando para você que se conectou agora com a gente ou sintonizou a Rádio FEMA, a gente está conversando com algumas integrantes aqui da comissão da FEMA que trata sobre os direitos, né? Vou falar bem certinho aqui para você, né? A comissão da FEMA. Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Eu queria dizer o nome bem certinho aqui para vocês e lembrar que a gente está aqui na força da Sigo Telecom, FEMA Juntos pela Educação, Unidos por Sonhos.
E eu lembrava para você que a gente está aqui conversando então com essas profissionais sobre esse tema em destaque mundial nesse domingo e que tem um trabalho de forma permanente aqui na nossa instituição, na instituição FEMA, através de uma comissão especial. A gente falou primeiramente com a psicóloga Juliane Colpo, que inclusive volta agora. Juliane, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre e todo esse trabalho de disseminação do conhecimento sobre o TEA. A FEMA tem uma proposta totalmente voltada e aberta para a comunidade, né, para a sociedade. Então, quando a gente constrói e organiza, né, a nossa programação de eventos, de atividades, né, de seminários, a gente sempre tenta inserir dentro dessa agenda formações, palestras, articular temáticas que envolvam o tema da inclusão, o tema sobre os direitos do autista em muitos desses eventos, e a gente sempre torna eles eventos abertos à comunidade. Nunca fechado só para o nosso público acadêmico, para os nossos professores. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos essa obrigação, essa responsabilidade enquanto instituição educativa de construir esse saber, esse conhecimento primeiro internamente, né, com os nossos docentes, com os nossos estudantes, e também levar isso que se constrói para a comunidade. Então, ano passado mesmo, nós tivemos em novembro o nosso seminário temático, seminário ampliado de temas transversais. E nesse seminário a gente discutiu a questão da governança, da responsabilidade social e dos processos inclusivos nas organizações. E aí a gente teve profissionais, né, falando sobre a importância hoje de não só a sociedade, mas também as organizações pensarem as pessoas com deficiência, né, pensarem os direitos e pensarem para além das limitações, pensar sempre o olhar sobre esse sujeito como um sujeito individual que precisa ser visto, né, nas diferentes contextos da sociedade. Então, uma das propostas da FEMA é sempre, em determinados momentos do ano, articular temáticas abertas à comunidade. Internamente, nós realizamos a nossa formação docente num curso que a gente tem, que é Práticas Pedagógicas Inovadoras. Nós já tivemos uma unidade de aprendizagem totalmente voltada para o tema do autismo para os nossos professores, né? Inclusive o programa que a gente fez ano passado, lá nas instalações do FEMINHA, nós colocamos o link para todo mundo revisitar, assistir. Então faz parte da nossa formação continuada esse tema, faz parte do contexto, né, dos estudos em sala de aula. A gente sabe, sempre nas mídias sociais da FEMA a gente está fomentando, né, para que todo mundo lembre, retomem, né, concepções que são importantes, e esses eventos então em grande porte, né, que estão mais abertos, e a parceria que a gente tem constantemente, né, com a FUNSAR, assim, através do Centro Macro Regional, então, que sempre traz profissionais de muita excelência, né, e que a FEMA sempre apoia esses eventos justamente para que a gente possa estar alcançando mais e mais do que as nossas pernas enquanto instituição, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, a FEMA e a parceria dela com essas instituições de saúde, né? Que promovem também eventos muito importantes e que a gente está sempre ali junto. Tanto o curso de enfermagem, né? Os cursos em geral que a gente tem aqui na FEMA, sempre tentando mobilizar, né, essa parceria também de forma muito intensa. Que bacana. E do ponto, você falou em evento, né? E eu lembrei que durante esse fim de semana a gente teve então a exposição, não é mesmo, Prof. Flávia? Você que esteve lá, que participou desse evento, então a exposição que retrata, exposição fotográfica que foi aberta no Centro Cívico-Cultural, Centro Cívico-Cultural não, no Centro Cultural, professor Fioravante Pedrazani, que então é retratada, né, em fotos, em registro lá, a vida de inúmeras crianças, né, mesmo uma vida, imagens lindas assim. Por favor, fale um pouquinho sobre esse momento lá que a gente vivenciou. A Rádio FEMA teve lá fazendo a cobertura. Você aí pode acessar o nosso Facebook nas postagens anteriores e também apreciar as imagens que a gente fez desse momento. Então, sempre no Abril Azul, a Fundação, através do Centro Macro Regional, tenta propor ações diversas, né? E um deles, então, era esta atividade realizada pelo Ser 2, né? Que é o Lugar de Autista em Todo Lugar. Então, eles fotografaram crianças, pré-adolescentes, nos diversos pontos aí da sua vida,
no banco, na fruteira, no supermercado. E foi bem emocionante, né? Ver Muito emocionante. aquelas crianças e as suas famílias se reconhecendo, né? Porque é isso, eles estão aqui, a gente precisa pensar o tempo inteiro nisso. E eles estavam ontem também lá na mateada da associação, né? Dos pais de autistas aqui de Santa Rosa, e finaliza então a exposição amanhã no Então, nosso quem seminário. ainda não foi visitar, ainda dá tempo, viu? Corre, porque vale muito a pena. Eu estive lá, né? Prestigiei. Tem uma fala do Felipe Pacheco, que foi então o fotógrafo que fez esses registros. Daqui a pouquinho, até vou colocar aqui, compartilhar com vocês também a fala do Felipe Pacheco. Ele disse como foi transformador para ele essa experiência de registrar, então, essas crianças autistas. Isso. E aí amanhã a gente então tem o terceiro seminário, né? Com alguns profissionais aí que vêm de fora do município, né? O Dr. Rudimar Riesgo, que está chegando daqui um pouquinho, né? Que é um evento presencial e online, né? Que as pessoas também podem depois acionar via YouTube. E no ano passado, né, Juliana, a gente teve várias ações, né? Através da página do YouTube, sempre nessa parceria com a FEMA, né, de disponibilizar, né, o acesso às pessoas, aos nossos profissionais, aos nossos colegas professores, colegas da saúde, né? Então, lá na nossa página, né, sempre contando com esse apoio, e mensalmente teve algum tipo de formação, né? E no dia 26 agora vai ter uma nutricionista falando sobre seletividade alimentar, em que a FEMA novamente é a nossa parceira aí, né, para falar sobre este cuidado, né? Como pensar isso, né, aqui na escola, os pais ali na casa, quando tá na janta da família, né, que as profs veem isso, né, nas salas de isso é um assunto que tem se tornado muito, muito discutido, né? Então a Patrícia Vogel vai estar conosco também nessa parceria sempre da Fundação com a FEMA, né, trazendo conhecimento e esclarecimento para toda essa comunidade. Prof. Flávia, talvez tu tenhas, aí a gente não, né, o número mais ou menos aproximado tem um registro do número de crianças com autismo na nossa região? Eu até tô com ele papelzinho aqui. Então, nós fizemos um levantamento, né, em Santa Rosa, nós temos 304 em atendimento saúde, né? Porque a gente pegou também das escolas, as escolas nos passaram quantas crianças, só que esse número a gente fez separado, porque senão, né, pode dar duplicidade, porque a criança que tá aqui pode ser a mesma que tá no SER ou na unidade, enfim. Então, 304 crianças e adolescentes em atendimento, serviços de saúde, público e privado. Uau. E aí, na nossa região, né, nós vamos ter, então, 432. Né? Então, 304 de Santa Rosa e 430 da nossa região, que são 22 municípios. Incluído os 300 Incluído os 300. É um número elevado, considerada a população de Santa Rosa, hoje estimada em salvo engano, 74 mil habitantes. O que a gente pensa é que o assunto se tornou algo muito discutido nos últimos tempos, né? Então, esses dias alguém me falou, mas é uma epidemia? Não, né? Essas pessoas já existiam, às vezes já tinham diagnóstico, às vezes não tinham diagnóstico, estavam dentro de outros diagnósticos. E quando a gente começa a falar sobre isso e capacitar o professor, o técnico de enfermagem, o próprio colega médico, a psicóloga, esse assunto, né? E a gente começa a prestar atenção. Então, a gente acredita que tenha mais pessoas na região que ainda não estão no número, né? A gente acredita que esse dado, né, pela CDC, esses dias saiu, é 1 para 33. 1 para 33. Né? Então, a gente não vê como uma busca desenfreada. Algumas pessoas dizem, mas então agora estão diagnosticando tudo. Não é isso. Mas a gente precisa sim dar o lugar que essas pessoas têm e o direito que elas têm de terem esse diagnóstico e tudo que vem junto com ele, né? Então, a gente acha que ainda, né, vai aumentar porque tem crianças sendo avaliadas, né? Muitos adultos que não aparecem nesse número, né? Cresceram, tiveram sua vida, trabalharam, outros não, né? Mas estão aí. Então, tem acontecido também de o adulto ter buscado, depois de ouvir uma entrevista, depois de saber que se sentiu encorajado a procurar ajuda a partir de todo esse conteúdo, né? Isso, o sobrinho, aí viu a exposição, ouviu na rádio, né? Mas olha, eu acho que eu tenho algumas dessas questões, né? Então, a gente acredita que ainda o número, né, vai continuar crescendo, mas que é necessário
pelo o jeito que a gente está tratando isso, né? E as pessoas estão se permitindo porque estão se sentindo confortáveis, estão se sentindo acolhidas, entenderam que a escola sim é um lugar que abraça isso, que é a saúde. Então isso é excelente. Perfeitamente. A gente vai agora para o bloco de apoio cultural. A gente volta com a Raquel de Aquino, falando então sobre de que forma então a FEMA tem orientado mais especificamente as famílias. Daí eu quero saber um pouquinho de você nesse sentido, Raquel, pode ser? Certo? E também essa questão dos sintomas, né? Vamos dizer assim, do comportamento, não é sintomas, comportamento da pessoa com autista. Até vamos lembrando disso, né? Quando se fala de sintomas, aí a gente já remete à doença e não tem nada a ver, é o oposto disso, não é mesmo, prof. Juliane? Então a gente volta então sobre comportamento da pessoa com autismo, né? E claro, você aí que está conectado com a gente, que está ligado aqui também, conectado através do Facebook da Rádio FEMA, você está ouvindo então a entrevista com essas profissionais aqui que são, então, tratam diretamente dessa questão através da comissão especial que a Fundação FEMA tem. A gente vai para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta com o FEMA News, agora 1h30, 13 horas e 30 minutinhos desta segunda-feira. Não sai daí não que a gente volta já já. Boa tarde! FEMA FM. Muito bem, voltamos com o FEMA News, agora 13 horas e 33 minutinhos. Gratidão. Conforme eu prometido, eu volto com a Raquel Aquino, ela que é a nossa educadora especial. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Raquel, sobre então as principais características das pessoas com autismo e de que forma também a FEMA, através do teu trabalho e de toda a equipe, tem trabalhado isso com a comunidade escolar como um todo. Sim. Bom, então, dentre as características, eu acho importante destacar primeiramente que o espectro autista, então, ele não envolve todas essas características, então, que a gente encontra talvez em um sujeito, vai acontecer com todos, né? Então, como ele está dentro do espectro, muitas vezes são algumas características que vão dar essa condição, no caso do sujeito com espectro autista. E dentre essas características, eu acho importante colocar, então, os marcos do desenvolvimento, que seria, então, a primeira forma como a gente vai começar a perceber, então, alguns aspectos, né, que se assemelham e podem fazer parte do espectro autista, né? Mas, principalmente, então, alguns que eu acho importante destacar, né, que são a dificuldade no contato visual, né, que não, claro, não vai acontecer com todas as crianças, né, enfim, algumas limitações, principalmente nas relações interpessoais, e esse é um campo onde a gente consegue perceber muito dentro da escola, né, onde a criança tem o contato com outras crianças e onde a gente consegue perceber essa limitação. Então, dificuldades na fala, né, então isso também é um marco do desenvolvimento, a gente pode ver logo nos primeiros anos de vida. Os movimentos estereotipados, né? Movimentos repetitivos, então, que a criança realiza, principalmente como uma forma de autorregulação, né? E a seletividade alimentar, que também é uma questão que diz muito a respeito da família, né? Quando a família nos traz isso, e que a criança apresenta essa seletividade alimentar. Como que a escola trabalha com isso? Então, a escola, primeiramente, acolhe todos os estudantes e as famílias. Inclusive, eu acho importante destacar que a escola, a FEMA, enfim, teve um projeto, né, justamente voltado para esta semana, né, do mês, o Abril Azul, enfim, com um mural na entrada da unidade 1. Esse mural foi confeccionado por mim, em conjunto, então, com todas essas famílias dos estudantes que a gente já tem um atendimento. Então, essa proposta inicial foi de juntar fotos das crianças durante os atendimentos realizados na instituição, né? E, posteriormente, então, a gente ampliou um pouco mais essa proposta, sugerindo para as famílias que enviassem fotos também da criança com a família, com pais, avós, tios, enfim, com quem eles sentissem à vontade em enviar as fotos.
Então essas fotos já estão expostas desde a sexta-feira aqui, né? Eu vi, Teve uma lindos o mural. Obrigada. Teve uma repercussão muito grande, bem legal, bem positiva, tanto dos profissionais, colegas, quanto das famílias. Então, muitos retornos positivos e também das crianças, né? Porque isso é um assunto de entendimento das crianças e eu acho muito importante abordar. Inclusive, durante o mês de abril, eu estarei abordando em sala de aula também com os pequenos, com os grandes, enfim, algumas propostas voltadas para a questão do transtorno do espectro autista. E eu acho bem legal, porque as crianças passam ali e questionam, porque eles acabam ou se vendo no mural, enfim, ou coleguinha e tudo, e isso vira algo que é o cotidiano deles. Então, para eles é muito bom, é muito positivo. Eles saem dali, eles saem falando muitas coisas boas sobre isso. Então, é maravilhoso. Eu acho que é uma troca e, principalmente, eu acho que é um carinho imenso. A criança que não tem autismo leva isso para a família. Com certeza. Que por si, então, replica esse conhecimento, né? É algo bem, bem importante na infância e também, professora Juliane, na fase adulta, né? Vamos dizer assim, os jovens ali, colocar aqui a imagem, na fase adulta, o jovem que tem mais conhecimento sobre o autismo, ele replica isso, ele leva adiante essas informações. O jovem, na verdade, ele é um transmissor natural, né? Por isso que a gente tenta sempre levar essa temática por diferentes linguagens, né? Eu acho que isso que a Raquel falou é uma linguagem, que é a linguagem visual, gráfica. Então, a gente tenta levar isso a partir da arte, da música, da escrita, né? Da leitura, do teatro aqui, né? As diferentes expressões de linguagem. A gente diria as múltiplas linguagens, né, que a gente pode acessar. E o jovem, ele tem naturalmente uma necessidade de compreender para que ele possa agir, né? Então, a gente vê que se a gente consegue, de forma muito verdadeira, levar com seriedade aquilo que ele precisa, ele é um defensor dos direitos naturais, né? Então, nas salas de aula, que a gente tem adolescentes, né, que a gente tem adultos com essa condição, a gente percebe que é muito importante, sim, o apoio dos pares. Então, não basta trabalhar com o educador, né, com a família, a gente precisa trabalhar com os pares. E eu ainda vejo a dificuldade dos adolescentes, no sentido de que muitas vezes esse assunto não é abordado dentro de casa, né? Ele é mais abordado fora ainda. Então, às vezes aquele adolescente tem, né, algumas curiosidades, alguma dúvida, e às vezes a família ou os próprios familiares em si ainda tem algumas restrições para falar sobre esse assunto. Até mesmo quando um jovem ou uma criança um pouco maior chega perguntando, eu tenho um colega que tem esse jeito assim, às vezes até criticando o jeito ou inquieto, né, com aquela característica, e muitas vezes a família também, por talvez não ter a informação ou conhecimento, não consegue, né, falar sobre esse tema. Então, a gente precisa sim acessar todas essas instâncias, né, para a gente realmente ter uma efetividade de ações, né? Mas eu acho que a gente está caminhando muito bem, viu? No sentido assim de que a gente está tentando e está construindo uma rede mesmo, né? Sim. Com instituições parceiras, com famílias, com educadores, né? Com os alunos. Em todo esse sentido. Que legal. Então, Raquel, ainda vou continuar contigo. Agora, 13h41 minutinhos. A gente vai começar assim com... Gostaria que tu falasse um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho, né, de divulgação, vamos dizer assim, dentro da comunidade escolar, mas também já deixasse a tua consideração final, porque as 2 horas mais rápidas, assim, da semana passam aqui no Fema News, viu? Então a gente vai pra reta final. Por favor, fica à vontade, algo que eu não tenha perguntado, que é importante falar. Então, por favor. Sim. Bom, então eu acho que, enfim, eu tô muito, muito feliz, eu tô muito grata com as famílias que participaram. Nós aqui da FEMA, a gente tem famílias muito ativas, então muito participativas, estão sempre dispostas e concordam com as nossas propostas, enfim, isso me deixa muito feliz. Então, nós recebemos muitas fotos, nós recebemos muitos registros, claro, a gente não conseguiu, inclusive, imprimir todos, enfim, para confeccionar o mural, porque se tornava um espaço pequeno para quantidade de imagens, de fotos e registros que a gente teve, assim, e tudo isso são vivências, né?
Então são memórias, são registros que são com certeza importantes tanto para nós quanto para a criança e para a família. E aqui dentro a gente também está construindo essas memórias, né? Então é isso que a gente quer que fique no coração dos nossos alunos, é isso que a gente quer que eles levem daqui. Tanto as crianças com o espectro autista quanto as crianças típicas também. Então que eles consideram que tanto vai existir sempre o sujeito autista, ele tá na escola, ele tá na família, ele tá na sociedade. E a gente aqui, quanto escola, tem um papel muito importante, que seria construir o sujeito para que ele consiga ter um olhar de inclusão, né, sobre a pessoa com o espectro autista. E eu acho que isso é fundamental. Então, já deixando minha consideração final, eu agradeço a todas as famílias que participaram dessa construção desse mural, que tornaram isso possível, né? Então, meu agradecimento especial, e que também a gente possa abordar esse tema durante todo o ano, né? E não apenas no mês do Abril Azul. Então, que isso esteja sempre presente na família, na escola, na saúde, enfim. Que a gente faz um conjunto, né? Tudo isso é um conjunto, então uma rede de apoio que é fundamental. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vir aqui. Saiba que a Rádio Fema está assim, ó, de portas abertas sempre para todas vocês. Professora Flávia, por favor, também, né, queira colocar algo que eu não tenha perguntado, que é de suma importância dizer, que é importante, por favor, fica à vontade. Então, eu acho que é importante a gente dizer que o município de Santa Rosa, né, tem o desejo de fazer mais e melhor por essas famílias, né? O município de Santa Rosa quer trabalhar isso, né? Então a gente vem nessas parcerias com a associação, né, de pais de autistas, que já é de muitos anos, com as instituições de ensino, universidades, faculdades, as escolas, desde lá dos pequenininhos, né? Pensando nessa questão desses, né, para nós, então, da saúde, usuários, mas esse nosso cidadão, né, todos esses sujeitos que transitam, né? Então, isso é um desejo e é uma ação que está sendo implementada no município de Santa Rosa e que tem todo um olhar, né, e uma dedicação de toda uma equipe de saúde, de educação e de assistência social para esse contexto, né? E dizer que sempre a fundação está disponível, né? E as nossas parcerias, né, Ju, que continuem, né, durante muitos e muitos anos, alavancando sempre, né, a informação, né, o direito de acesso às pessoas e o pensar sobre. Muito obrigada. A gente que agradece. Prof. Juliane Cobo, por favor, deixe o seu recado aí. A Juliane deixar o recado, mas não o recado final. Juliane, com certeza vai retornar aí em outros momentos. Tem uma pauta pra gente, assim, ó. Querida, com por muito favor. Prazer. Então, eu gostaria de dizer que a FEMA está sempre aberta também, né, a essa temática, né? Não só na semana, né, ou no mês azul aí de abril, e dizer que a gente tem uma programação também bem legal de adesão a esse mês de abril azul, que é a Semana Azul na escola, né, Prof. Flávia, Prof. Raquel. Então, amanhã, aqui na FEMA, nós temos o Dia Azul com a escola, né, desde o pequeno até o ensino médio, que é todos de azul aí, para que a gente mostre que a gente entende essa temática. A gente vai ter a visita de uma profissional para conversar um pouquinho com os professores, né, uma abordagem sutil e também muito importante. Nós teremos nas faculdades e nos cursos técnicos profissionalizantes na quarta-feira o nosso Dia Azul, então todos estão convidados a vestir o seu azul. E também, né, uma fala e uma abordagem da Prof. Flávia aqui, que estará na unidade 1 no início da noite, né, conversando um pouquinho com os nossos colegas professores e funcionários, e na hora do intervalo, por volta de 21 horas, nós estaremos na unidade 3, também abordando com os professores e com os funcionários da equipe na unidade 3. São algumas ações simples, mas que a gente entende que na simplicidade se formam grandes ações. E eu gostaria também de dizer que tem muitos eventos acontecendo importantes. Eu participei dia 29, 30 e 31 do 2º Simpósio Internacional de Inclusão no Ensino Superior, promovido pela USP, em parceria com o curso de Direito da USP.
E é um simpósio assim que discutiu muito essa questão, principalmente da articulação entre a sociedade e a academia. E aí por trás está a Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas, a ANIA. É muito importante que acessem, é um canal muito significativo de conteúdo. Da mesma forma, um aplicativo que eu descobri maravilhoso chamado Tismomi. Que é a primeira rede social mundial de conexão de autistas com profissionais, famílias. Tismo, com 2 Os, Mi. É uma rede social muito interessante, você precisa ser convidado, então você precisa lá pedir o convite. Uau. Porque ali você se conecta com autistas, com profissionais da saúde, com conteúdo de alta qualidade. E é uma rede social voltada para o autismo. É muito interessante. E a revista Autismo, né? Que é uma revista, assim, que a gente não pode deixar de acessar, que tem conteúdos excelentes, assim, e de grande reconhecimento. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando em nome da FEMA, né? E de dizer que a FEMA está sempre aberta para que a gente possa discutir essa temática. Um grande abraço. Abraço para vocês, gratidão, né, pela disponibilidade de estar aqui no Fema News. Sintam-se sempre bem-vindas, tá? Te organiza e a gente vem conversar, bater esse papo gostoso, tá bom? E sintam-se sempre convidadas a vir aqui no nosso espaço de segunda a quinta-feira, Fema News, para você. Agora a gente vai se despedir aqui da live, né? Vocês podem dar um tchauzinho ali, ó, que a gente vai dizer tchau aqui. A gente vai continuar ainda uns minutinhos, um pouquinho aqui pela frequência 106.3. Tchau para você que tá com a gente aí então no Facebook. Prestigie os demais conteúdos da nossa página e gratidão pela sua conexão. A gente segue então aqui, a gente falava de música antes, não é mesmo? O Prof. Juliane falava de música e temos a música. Você aí, antes coloquei o fundo musical aqui do Hino do Autista, né? Você que escutou aí, antes eu tava tocando aqui como fundo musical o Hino do Autista e a gente vai finalizar com a música que foi interpretada por vários artistas, Meu Mundo Azul. A gente vai encerrar então o programa de hoje. Lembrando para você, Fema News na finaleira, agora 13 horas e 49 minutinhos. Jorge Viano, queridão da queridinha, já está aqui na emissora, vai assumir. E a tarde de segunda-feira vai ser muito bacana com Frequência Livre. Você curte então, agora comigo, Meu Mundo Azul. E eu volto em seguida já para te dar aquele tchau, né? Ou até amanhã.